Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, 21 de março de 2023. A Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Com certeza é o livro mais precioso. E Deus realmente dá a nós o melhor que Ele pode oferecer. Ele oferece a Ele mesmo. João capítulo 1, versículo 1, né? Diz que no princípio era o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Pela palavra de Deus, diz a Bíblia, tudo que foi feito se fez. Nada do que existe vê existência, senão pela palavra de Deus. E isso nos dá uma garantia de que nada do que existe foi feito sem objetivos, né? Não é aleatório. Mas o real motivo de eu estar citando isso é para lá no começo em Gênesis, né? Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o homem, sua imagem e semelhança, e depois do homem tirou a mulher, da costela do homem, né? E o homem aí prefigurava Cristo e a mulher a igreja, lá naquele começo, né? Portanto, quando nós lemos a Bíblia, a gente lê o Velho Testamento, por exemplo, podemos nos perguntar, onde está Cristo aqui? Então, Deus deu uma ordem ao homem, né? A Adão. Olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus queria que o homem escolhesse a vida, porque Ele falou que do dia que ele comesse aquela árvore, ele morreria. Era só uma ordem, né? Só essa, mais nada. E a gente viu pela história, né, da Bíblia que o homem desobedeceu, né, através de Eva. Ela primeiro tomou do fruto, comeu, achou interessante a proposta de ser igual a Deus, né, de ser independente, e ofereceu ao seu marido. O marido dela sabia o que realmente ele queria dizer, mas mesmo assim ele comeu. Então ele não foi enganado, mas Eva foi. Então era uma ordem só. A Bíblia diz que através do pecado entrou a morte no mundo. Então aquele ser, né, criado à imagem e semelhança de Deus, o Adão e Eva, né, junto com toda a sua descendência, foi ou melhor dizendo, recebeu a sentença de morte. Eles mesmos escolheram a morte. Mas hoje, após Cristo vir e morrer por nós, nós podemos fazer uma escolha. Porque na verdade só temos uma escolha. Porque nós, se nós não escolhermos a vida, já estamos mortos. Em Cristo nós temos vida, né? Aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Mas aquele que não crê já está condenado. Então nós estamos mais ou menos na mesma situação, posição de Adão. Então talvez hoje alguns se perguntem, né? Puxa, mas só crer em Cristo eu tenho a salvação? É, exatamente. É o que diz João 3,16, né? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aí nesse texto deixa bem claro que não é para todos, né? O desejo de Deus é que todos venham ao arrependimento. Mas quem seriam aquelas pessoas que seriam beneficiadas do sacrifício de Cristo e receber a vida eterna através da graça, né? Através da fé em Cristo, receber de graça a vida eterna. Todo aquele, né, individualmente eu, você, que exercermos fé no sacrifício de Cristo. Esse é o evangelho da graça. Esse é o evangelho para aqueles que estão vivendo na época que depois que Cristo ressuscitou e formou sua igreja. Portanto, a pergunta é: você está salvo? Você
exerce fé no sacrifício de Cristo como o único meio que Deus deu para que nós sejamos salvos. É simples, né? Embora para nós, falando em termos humanos, seja simples, para Cristo não foi. Lembre-se que lá na cruz ele ficou por 3 horas, quando ficou densas trevas, né, uma escuridão, 3 horas. Ele recebeu sobre ele todo o julgamento, o juízo de Deus, que era para nós. Para toda a eternidade que a gente iria passar, ele recebeu em 3 horas. Então, essa foi a pior hora, o pior momento que Cristo viveu, toda a sua existência. Então, é simples para nós exercermmos fé em Cristo, mas para Cristo não foi tão simples assim morrer por nós, né? Mas ele morreu porque ele, assim como o Pai diz na Bíblia, né? Deus nos amou de tal maneira e Cristo também nos amou dessa maneira. De maneira tal que ele passou por cima de todas as possibilidades de qualquer possibilidade de ver por quem ele estava morrendo, né? Que era por uma humanidade arruinada, vendida para o pecado. Mas ele olhou para o resultado. E por isso mesmo ele desprezou a vergonha que seria ele estar ali naquela cruz. Ele desprezou a vergonha por olhar para a alegria que seria ter muitos filhos levados à glória. Estarei eu e você lá? É só pela fé, exercer fé nesse sacrifício, na pessoa de Jesus, que nós seremos feitos nova criatura. Teremos um novo nascimento e estaremos salvos. Grande abraço. Que Cristo nos abençoe, nos dirija esse dia de hoje. Para a glória de Deus.